Matriz nomotética e quantificadora. Nomotética vem de lei, quantificadora de quantidade, né? Então, é uma tentativa da psicologia em transformar, é uma tentativa da ciência em transformar a psicologia em uma ciência natural, matematizada. A classificação de leis gerais de caráter preditivo, ou seja, a habilidade em gerar previsões testáveis, hipóteses empíricas, através de conhecimentos populares, hipótese e cálculo, que são deduções exatas, teste, pautados na mensuração, geralmente através da observação ou da intervenção do pesquisador, né? Aí tem expectativas que se convertem em leis, teorias, que orientam ou são capazes de orientar a prática de controle do ambiente natural. O que seria esse ambiente natural? Aspectos da vida social. As ciências naturais procuram a inteligibilidade, repousam numa crença de ordem natural, uma ordem independente de cada um dos sujeitos que a experimentam. Essa ordem justifica-se pela história da espécie Homo sapiens. Então, trabalhamos. Por que trabalhamos? Trabalhamos desde o rudimentar extrativismo à sofisticação de uma fábrica robotizada, que exige e testa a nossa capacidade para a fabricação de instrumentos e técnicas produtivas, né? Então, a gente trabalha para isso, para organizar, para controlar, para produzir. Em nível mais complexo, a capacidade de aprender por experiência própria ou por imitação. Nós temos essa capacidade de aprender através da nossa experiência própria ou através da imitação do comportamento do outro. Então, o trabalho, a partir do trabalho, a gente desenvolve o quê? O produto. Mas antes do produto existir, ele é apenas concebido como uma ideia, né? Através da nossa capacidade mental de simbolização. E a metodologia científica, o que ela seria? Uma estrutura do trabalho para a produção e validação do nosso conhecimento. Então, dentro desse contexto, né, da matriz nomotética e quantificadora, nós temos as hipóteses, que são as habilidades em gerar as previsões. Nós temos a indução, que são os indícios para se chegar a uma causa. Nós temos a abdução, que seria relatar, descrever, afirmar ou levantar hipóteses. E temos as invenções, que são as nossas criações, né? Aí, uma das ramificações da matriz nomotética e quantificadora seria a ordem nas aparências. A ordem nas aparências, dentro dela nós temos a teoria da taxonomia e sistemas legais. O que seria a taxonomia? Diversidade de seres. Então, dentro dessa diversidade, essa diversidade ela é descrita através de cálculos de previsão sem dimensão ontológica, ou seja, sem avaliar a essência do ser, né? Nas aparências, não avalia a essência do ser. Apresenta uma teoria chamada salvare apparentae, cálculo, teoria formulada em linguagem matemática, que assegura deduções exatas, a quantificação cujo nível mais baixo é a classificação. É aí, porém, apenas um instrumento, vale dizer, tem uma existência puramente subjetiva, né? Então, Ptolomeu renuncia à essência, restringindo-se apenas à construção dos dispositivos do cálculo. Então, as aparências também mostram essa ciência como uma ciência matematizada, né? Só que aí o que acontece? Vem uma preocupação exclusiva em salvar as aparências e dá lugar à proliferação de dispositivos ad hoc, que seria o quê? Legitimar
ou defender uma teoria. Depois da ordem das aparências vem a ordem natural. A partir de Copérnico, de Kepler, de Galileu e Descartes, a matemática recebe uma nova função: expressar as leis da natureza. O mundo pitoresco e qualitativo é substituído para fins de pesquisa e teorização por um universo geométrico e mecânico matematizado e homogeneizado. A homogeneização abole a divisão do cosmos. Então, o que acontece? Esse mundo pitoresco, qualitativo e homogêneo tenta tornar tudo homogêneo, tudo igual. Fundadores da física clássicas romperam epistemologicamente. Né? O que significa isso? A superação, o afastamento da experiência sensível cotidiana para a construção de um objeto teórico original, né? Um objeto de experiência intelectual e a construção da razão. Eles deixaram de trabalhar com a epistemologia e passaram a trabalhar com a razão, com a experiência intelectual, os fundadores da física clássica. Então, quando a física moderna foi apresentada como hipótese, o que aconteceu? Houve um descrédito, pois as funções matemáticas eram tidas como verdades absolutas na ordem natural. Porém, o que acontece? Né? O que a gente pode ver no desenvolvimento dos nossos estudos? É que a experiência científica, ela é cada vez mais uma experiência abstrata e purificada. Então, depois disso daí, a gente vai tratar de um assunto chamado expansão da ordem natural. Então, seguindo os passos dos químicos, físicos do século 17 e 18, a química enterrou definitivamente a alquimia. O que seria a alquimia? Uma química da Idade Média que buscava remédio para todos os males, os físicos e os morais. Então veio Lavoisier, que ele era versado em lógica, em matemática, em física, em astronomia, e trouxe para a ciência o espírito da exatidão, da mensuração e da análise experimental. Veio Linneu também, que avançou na biologia, sem critério, enquanto se constituía referenciais teóricos que foram realizados através da teoria da evolução no século XIX. Então, depois da expansão da ordem natural, vem a ordem natural dos fenômenos psicológicos e comportamentais. Então, a partir daí, nós podemos citar a pessoa de Kant. Kant não aceitou que os fenômenos psíquicos fossem submetidos a procedimentos matemáticos, pois só se tinha a dimensão temporal e precisava de duas dimensões para mensurar. Precisava da dimensão temporal e da dimensão espacial. Em seguida veio Christian Wolff, que esperava a mensuração de prazer e desprazer, de perfeição e imperfeição, de certeza e incerteza, mas o problema não foi resolvido por ele também. Tivemos também o matemático francês, que considerou a possibilidade de uma psicometria, né? Psicometria, psicologia misturada com medida. Ebbinghaus tinha uma proposta para medir a capacidade da velocidade de permanência da memorização, que indicariam os limites operacionais da subjetividade de uma pessoa. Então, Ebbinghaus, ele queria analisar, né, qual era a velocidade que uma pessoa memorizava determinada coisa. Aí veio Herbart, que propôs representar a estática. O que seria a estática? Corpos em equilíbrio sob a ação de força. E a dinâmica, movimento de um corpo e as causas desse movimento.
dos processos mentais a partir da ideia de conflito entre representações. Então, todos esses fenômenos conscientes ou inconscientes são denominados representações de acordo com Herbert, né? Então, a semelhança de Herbert com Freud é que a psique é um campo em luta, né? E a diferença deles? A dinâmica herbertiana, ela é mecanicista. E a freudiana, Freud acredita na intencionalidade. Essa é a diferença entre eles. Aí veio Fechner, o mérito de expandir o trabalho experimental de Weber, criando a psicofísica, uma ciência exata das relações funcionais de dependência entre o mundo físico e o psíquico. O físico, instrumentos da física para medição, e o psíquico, relato verbal para medição. Wundt, né, que criou o primeiro laboratório lá de experimentos, ele criou a psicologia experimental, onde a duração dos fenômenos psíquicos através de um estímulo visual e de um estímulo auditivo ou vice-versa, né, existiriam diferenças induzidas sobre essa atenção. Ele queria analisar a atenção das pessoas a partir dos estímulos visuais e dos estímulos auditivos. Ora ele lançava primeiro o visual, depois o auditivo, ora ele lançava primeiro o auditivo, depois o visual, e ele fazia a análise dos fenômenos, né? Aí veio Tordini, aprendizagem associativa. Ele usou os animais em situações problema. Registrou o tempo em que esses levavam para solucionar o problema. Fazia um gráfico cartesiano que representava o ensaio e o tempo da sua duração. Ou seja, quanto tempo os animais demoravam para sair daquela situação de conflito que ele o colocava. Aí veio Pavlov e Besterev. Estudo experimental do condicionamento por associação entre estímulos. Francis Galton, Meckenkettel e Binet, né, tratavam da psicometria, estudo das diferenças individuais, função da progenitora, da raça, do sexo, variáveis ambientais. E qual era o objetivo dele? O objetivo dele era classificar os sujeitos de acordo com a sua capacidade cognitiva para a realização de diferentes tarefas. Então, nesse período, né? Esse período aí, que foi entre o século 17, 18, 19, que se desenvolveu essa matriz nomotética e quantificadora, vários estudiosos tentavam uma forma de compreender como as pessoas agiam e interagiam no seu ambiente natural, né? Como elas atuavam socialmente. E é isso. Finalizando aqui o meu trabalho.